Olá, boa noite. Bem-vindo à edição de hoje que começa agora. Mais um grave acidente no Anel. O caminhão desgovernado não consegue frear, bate em 11 veículos e uma pessoa morre. Pelo menos 4 vítimas. Suspeito de estuprar crianças e adolescentes na Grande BH é preso. Nova fase das obras. Paredes e pilares da Catedral Cristo Rei estão sendo erguidas. E ainda, a classificação emocionante do Cruzeiro e a eliminação do Atlético na Libertadores. Você confere a partir de agora. E nós começamos a edição de hoje com mais um grave acidente no anel rodoviário. Um caminhão desgovernado não conseguiu frear e bateu em 11 veículos, matando uma pessoa e deixando 4 feridas. Ocupantes dos veículos envolvidos no engavetamento e que ainda estavam no local só se lembravam das pancadas sofridas durante a sequência de batidas. Quando eu tomei a primeira pancada, meu carro foi espremido por os outros no guarda-rei do meio, no canteiro do meio. E nisso o carro chegou até a ficar com 2 rodas no ar, porque foi muito carro tumultuando. E nisso eu acelerei para jogar para tentar bater no muro para sair, porque eu escutei barulho de caminhão passando, barulho de cantada de pneu, muito barulho. E aí eu tomei. Poderia passar por cima de você, achei que podia passar, porque tava muito o barulho, toda hora uma batida, um pra cá e meu carro foi prensando, muita batida atrás. As únicas vítimas que precisaram ser socorridas estavam neste carro. Meu carro foi amassando e jogando as coisas em cima da gente, como um papelão todo amassado. Tinha 2 pessoas aqui atrás. Esse banco aqui afundou a moça para lá e o banco da frente afundou a moça para cá. O motorista da carreta não quis gravar entrevista. Daniel Fabrício Valeiro, de 34 anos, foi detido e levado à delegacia de acidente de veículos. Ele disse que atingiu ali, passou o semáforo, ali o radar, em baixa velocidade, com o caminhão do lado direito. Que quando ele depois passou, ele tentou o freio começou, não pegou. Aí ele viu a retenção, quando ele foi frear, para ele não bater nos veículos da direita, já estava parado, ele jogou para a esquerda. Aí no que ele jogou para a esquerda, ele atingiu o Paraty e foi arrastando os veículos. O corpo do homem retirado das ferragens é de Luiz André Araújo, de 43 anos. Quem escapou ileso do grave acidente só pensava em voltar para casa. Você começou a se emocionar agora de falar que sobreviveu a esse acidente, né? O que passa na cabeça essa hora? Agora, meu filho, minha filha, minha mãe, meus irmãos, todas aquelas pessoas que me amam. Ao ser ouvido pela polícia nessa manhã, o motorista do caminhão afirmou que não estava em alta velocidade no momento do acidente e que não ingeriu bebida alcoólica. Vamos acompanhar a entrevista com o advogado do condutor. A empresa vai colaborar, fornecer toda a documentação necessária para a polícia poder esclarecer esse incidente. Ele não ingeriu bebida alcoólica, não fez nenhum tipo de uso de qualquer substância entorpecente. E a gente vai aguardar o resultado das perícias. Ele falou que não estava em alta velocidade, até pelo fluxo de veículos que estavam, não possibilitava ele desenvolver uma velocidade. Ele estava na pista própria para o veículo que ele conduzia e a gente vai aguardar as investigações. O delegado responsável pelas investigações afirmou que o acidente foi culposo, ou seja, sem intenção do motorista, e que nem a baixa velocidade iria impedir o acidente por causa do porte do veículo. Vamos acompanhar. Essa questão da velocidade, a gente vai apurar com mais detalhes em relação aos radares que antecederam o local do acidente, se ele sofreu alguma autuação em algum deles, mas a princípio, pelo que eu conversei com o perito no local, mesmo em baixa velocidade, pelo porte do veículo que ele conduzia, realmente era possível acontecer a magnitude daquele acidente, mesmo em baixa velocidade, pela energia cinética desenvolvida pelo veículo. O acidente foi culposo mesmo. Não há nenhum elemento que indique que ele tenha assumido o risco de provocar o acidente. Então, nesses casos, como ele não omitiu socorro, realmente nós não podemos efetuar a prisão dele. O procedimento é realmente ouvi-lo e liberá-lo. E depois do acidente, a nossa equipe voltou ao anel rodoviário e conversou com motoristas que passam pela via diariamente. Apesar do medo, para a maioria não há opção. Às margens da BR-040, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, sentido Belo Horizonte, esta placa já alerta o caminhoneiro, avisando que ele se aproxima de uma via urbanizada. É a partir deste ponto, na BR-040, altura do bairro Jardim Canadá, que tem início a longa descida íngreme, que se estende por mais de 5 quilômetros até o anel rodoviário.
Alguns veículos grandes e pequenos ignoram a velocidade máxima permitida e pisam fundo. E nem todos os radares funcionam. Da divisa entre Nova Lima e Belo Horizonte, no bairro Olhos d'Água, até o bairro Nazaré, são 27 quilômetros de extensão de uma via que foi construída nos anos 50 com o objetivo de permitir que o viajante atravessasse a capital sem passar pelo centro da cidade. O anel rodoviário é uma sobreposição de trechos das BRs 262, 381 e 040. Pela via trafegam diariamente mais de 120 mil veículos. Um trecho de 10,5 km está sob a responsabilidade da concessionária Via 040. O trecho de 5 quilômetros entre os bairros Olhos d'Água e Betânia é um dos mais temidos por motoristas por ser conhecido por trágicos acidentes com mortes, a maioria envolvendo carretas e caminhões. De acordo com o balanço da Polícia Militar Rodoviária, só no ano passado foram 2.571 acidentes e 33 mortes no anel. Muito perigoso. Aqui, lá embaixo, esse lugar aqui é muito perigoso. Tem aqui, os caminhões vêm rasgando, eles não estão nem para o carro pequeno, nem para motoqueiro, nem para nada. O anel rodoviário, infelizmente, é um lugar muito perigoso. Tem muito caminhoneiro que abusa da velocidade descendo o anel, entendeu? Este especialista avalia de forma negativa as condições do anel rodoviário. A estrutura do anel rodoviário precisa ser reconstruída. Ele não foi feito para o volume de tráfego e a categoria de tráfego que hoje ele recebe. Então está na hora de resolver isso e parar de empurrar o assunto com a barriga e negligenciá-lo de forma irresponsável, como está acontecendo ao longo dos últimos 20 anos. Um homem suspeito de estuprar crianças e adolescentes foi preso durante uma operação policial e apresentado hoje em Belo Horizonte. Segundo as investigações, Marcelo Ferreira Lima, de 53 anos, estuprou pelo menos 2 crianças de 7 e 10 anos e 2 adolescentes de 12 anos. As 4 vítimas são moradoras de Betim e eram atraídas pelo suspeito em troca de presentes. De acordo com a delegada Ariadne Heloise, uma delas contraiu uma doença sexualmente transmissível. E a seguir a gente fala de futebol com a análise da eliminação do Atlético e ainda a classificação emocionante do Cruzeiro para as quartas de final da Libertadores. É daqui a pouquinho. Agora são 6h57.